Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas ou do satélite Eutelsat 8. Hoje, sexta-feira, 15 de dezembro deste ano 2023, envio uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, na congregação que o reverendo Naum Leão pastoreia, e todos que estão lá com ele, nesta ocasião, irmãos e irmãs, e também os que estão através da internet e os que depois escutarão esta atividade. Vamos buscar em Romanos, no capítulo 5, versículo 6, que é a escritura que ele leu para nós nesta mensagem que estaremos vendo e ouvindo nesta ocasião, que foi intitulado Dia de Vitória, pregado 10 de novembro de 2015 em Buenos Aires, Argentina. Nos diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco. Ele escreve amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Dia de vitória. Podem se sentarem, por favor. Aí, no lado de estando reconciliados, seremos salvos pela vida, aí ele desenha uma estrela de Davi. E nos diz na mensagem, o Mensageiro do Rei, pregado 6 de janeiro de 2012 em Caiei, Porto Rico, nos diz: agora, querem ver como ele toma o cetro e o coloca sob o seu manto? No livro de Citas, vamos ver o livro ou mensagem, a mensagem tratando de fazer um serviço a Deus fora de sua vontade, pregado pelo reverendo William Branham, em 27 de novembro de 1965, um mês antes da sua partida, em Shreveport, Louisiana, América do Norte. Diz na página 85, eu tenho aqui também esse livrinho, para ver ali o que ele escreveu. O irmão William, lendo aí, nos diz: observa, Deus disse ao profeta, come o rolo. No Antigo Testamento, ou seja, no Velho Testamento, ao profeta do Novo Testamento, ele disse, coma o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Veio? Essa é a arca, a palavra de Deus. Nessa mensagem, ali ele escreve, come o livrinho. Deus disse ao profeta. E mais adiante, ali nessa mesma mensagem, na página 86, embaixo nos diz: recordem toda coisa que Deus nos prometeu, toda coisa que Deus nos falou, tudo o que foi dito a vocês no nome do Senhor aconteceu. Deus nunca anulou nenhuma de suas promessas. E aí ele desenha uma estrela de Davi, senão que ele guardou toda a promessa que ele disse. Nos disse, e foi a verdade por esses 20 anos.
Shreveport. O lugar que eles estavam dizendo a ele, o lugar onde eles estavam. Deus nunca anulou nenhuma de suas promessas. Eu preguei a vocês através do poder de Deus e a cortesia do vosso pastor. E eu coloco vocês em recorde hoje. Até a mulher que tinha passado o tempo de ter filhos, homens, crianças, aflições, cura, profecias, coisas que aconteceriam, nenhuma delas falharam. Agora, apartem-se dessas denominações. Elas estão levando vocês para a morte. Aí ele escreve: apartem-se das denominações. O nosso irmão William escreve ali. E também nos diz na página 89, página 88 embaixo. Você crê isso? Estamos no tempo final, estamos aqui. A Escritura está na parede, a segunda vinda está à mão. A noiva está sendo escolhida e regada e secada fora. E ele desenha uma pedra angular e as eras. Agora, isso não significa tirada da igreja, isso significa tirada do denominacionalismo. Você deve ir à igreja, mas não se una a nenhuma organização. Jesus ia em todas as organizações, mas ele nunca se uniu a nenhuma delas e também não ficou do lado de nenhuma. Isso também não, mas ele estava entre eles. Aí é onde a luz tem que ser difundida, divulgada. E ele escreve: Jesus não se uniu às denominações. Agora veja o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. E agora o que come o livrinho e coloca dentro a palavra, o cetro, a arca, a palavra, o cetro do rei. Essa é a espada do rei também, o cetro do rei. A arca, a palavra. Portanto, esse mensageiro do rei vem com o cetro do rei, a palavra encarnada nele, para revelar todas essas coisas que devem acontecer em breve, nesse tempo final, e assim a Igreja de Jesus Cristo seja preparada para obter a grande vitória no amor divino, obter a vitória contra o diabo, contra o anticristo e contra tudo que tratarão de lançar contra a Igreja de Jesus Cristo. Essa mensagem de quinta-feira ou da quarta, a da quarta. Aí nos fala, lemos algumas porções. Ali Deus nos deu muitas coisas importantes. Agora vejam, continua dizendo: e assim a Igreja de Jesus Cristo obterá a grande vitória do amor divino. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos incorruptíveis. Isso vai ser quando a Igreja de Jesus Cristo se completar. E nós que vivemos seremos transformados. Na mensagem Nasceu o Filho da Virgem, que foi pregado 21 de dezembro de 2008, em São Paulo, Brasil, nos diz: e agora, assim como vigiamos e vimos através da Escritura o Filho da Virgem, que nasceu no cumprimento da primeira vinda de Cristo, temos que estar vigiando a Igreja Virgem de Cristo, que tem a promessa da segunda vinda do Senhor. Tem a promessa da vinda do Senhor. Recordem, Maria, lá Maria representa a igreja, a qual dela nasceu esse filho, que foi gerado pelo Espírito Santo.
O povo hebreu, quando virem a Cristo, o anjo do pacto, vindo por sua igreja, dirá: este é o que nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, ele vem por sua igreja. Mas eles o reconhecerão, porque ele vai estar no meio da sua igreja e, portanto, terá o ministério correspondente ao último dia no meio de sua igreja. Agora vejam o que falamos na tarde de hoje, onde o nosso irmão William nos falou de que quando ele saísse do trono de intercessão no céu, ele começaria uma nova etapa na Igreja do Senhor sob um novo ministério, o ministério como leão da tribo de Judá. Agora, como o povo hebreu verá? Ou verá nesse novo ministério como leão da tribo de Judá, com um nome novo. Assim como teve, ele terá o ministério correspondente ao último dia no meio da sua igreja. Assim como teve, no meio do povo hebreu, o ministério de 3 anos e meio, com o qual no final deteve a dispensação da lei e parou o trato de Deus com o povo hebreu para abrir uma brecha e os gentios terão a oportunidade de entrar ao reino de Deus sob um novo pacto. E muitos hebreus também estiveram entrando ao reino de Deus sob o novo pacto que ele prometeu. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo se completar, Deus voltará a tratar com o povo hebreu como nação. Enquanto isso, trata como indivíduos do povo hebreu e dos gentios. E entre os gentios tem milhões de descendentes das tribos perdidas. Mas ele trata como indivíduos. Não importa que seja de uma ou de outra das tribos de Israel, mas quando começar a tratar com Israel como nação, então já terá completado sua igreja. Agora vejam, na mensagem Fazendo o Serviço a Deus Fora da Sua Vontade, aqui eu li foi tratando de fazer um serviço a Deus. Esta é, fazendo um serviço a Deus. Isso foi pregado o 27 de novembro de 65, e essa que eu vou ler foi pregado 18 de julho de 65. E aqui nos diz, nessa mensagem, vamos ver aqui a página. Tem um panfleto aqui que fala o mesmo tema, mas está colocado tratando de fazer um serviço a Deus fora da vontade de Deus. Nesse que vou ler, o tema que tem é fazendo um serviço a Deus fora de sua vontade, mas é a mesma data. Esse é 18 de julho de 65 que eu vou ler. Vejam, nos diz na página 24. Diz: que tal que Jesus viesse dizendo: agora lhes direi o que faremos. Subiremos ao monte, como Moisés fez, e conseguiremos a emissão de novas leis. Vê? Ele era essa lei, vê? Você tem que estar no seu tempo. Deve ser em sua estação. Gravaram isso? Requer que seja em seu tempo e requer que seja em sua estação. Tempo e estação. E requer que seja de acordo com sua palavra que foi falada. A mim não me importa o quão bem você poderá dizer de que isso tem que ser assim e que aquilo tem que ser assado. Ou de que isso tem que ser, requer que seja de acordo à sua palavra. Ou seja, não importa o que você fale, ou diga ou pense, se for contrário à palavra, rejeite. Tem que ser conforme a como
ele está dizendo aqui nessa mensagem, requer que seja de acordo a sua palavra, de acordo o seu tempo e sua estação, e tem que ser dado através da pessoa que ele escolheu para fazer. A mim não me importa quantos dignatários tinham lá. Lá tinha um rei tão grande como qualquer um deles. Ele reinava sobre a nação, mas ele tinha uma forma de fazer. E ele tinha lhes dito como ele haveria de fazer. Mas eles falharam em fazer. Requer que seja de acordo a sua palavra, de acordo ao seu tempo, de acordo ao seu programa, e requer que seja pela pessoa que ele tenha escolhido para outorgá-lo e para fazê-lo. Ou seja, que um sai por aqui com uma interpretação, outro por lá. Tudo isso são denominações, o que vindica o verdadeiro. Moisés tentou fugir. Tome algum outro, mas Deus tinha escolhido Moisés para fazer. Muitos deles, Paulo tratou de evitar. Agora recorde, Moisés foi escolhido para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, mas veja, ninguém podia tomar essa posição de Moisés. Mas vejam, Moisés não os introduziu à terra prometida, foi Josué. E ninguém podia tomar o lugar de Josué. Agora, Josué não queria que Moisés se fosse, como Eliseu também não queria que Elias se fosse. Mas Deus tinha em seu programa que eles eram os que continuariam esse trabalho sob o ministério que tinha esse mestre que estava ali com eles. No tempo de Eliseu foi Elias. Esteve sempre ao lado de Elias. E no tempo de Moisés foi Josué. Ou seja, no tempo de Josué foi Moisés. Ele esteve ali com ele. Agora vejam, Deus tinha ali o homem preparado, porque já de antemão Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Agora, por causa de que Moisés feriu a rocha pela segunda vez, ali já rompeu o programa. Moisés rompeu o programa da Bíblia. E isso custou a ele entrar na terra prometida, no seu corpo físico. Mas bem, ele viu de longe. E a rocha não era para ser ferida, era para ser falado. Era para falar a rocha. A rocha ia dar a água. Vejam a terceira etapa. É a etapa da palavra falada. Não precisa feri-la para que nos dê as águas da revelação. Não tinha que feri-la como foi ferido a rocha lá em sua primeira vinda, a qual foi Cristo. O Messias, o ungido, era na sua segunda vinda. Na sua segunda vinda era para falar a rocha. E ali Moisés colocou um tipo e figura que não tinha que pôr. Portanto, todo aquele que fira a rocha, falando contra a segunda vinda do Senhor, conforme ele está cumprindo, lhe será contado como uma crucificação espiritual. E não entrarão na terra prometida do novo corpo, que foi mostrado ali com Moisés. Agora, para o trabalho que Moisés tinha que realizar, ninguém pôde lhe tirar essa bênção e ninguém podia tomar esse lugar. Mas ele fez esse trabalho e se foi. Mas ali Deus tinha a Josué. Deus cumpriu, de toda forma, Deus cumpriu sua promessa. E ali tiveram um dia de vitória, entrando à terra prometida. Então vejam que Deus sempre tem o seu instrumento no tempo correspondente. No seu tempo, na sua estação, conforme a palavra. Vejam, continua dizendo, Paulo tentou evitar muitos outros, mas há de ser por aquele que ele escolha para fazer, e requer que primeiro venha a seus profetas. Eu me lembro quando ele me dizia,
que íamos tirar uns diazinhos de férias. Ele me disse, nessa ocasião eu estava lavando um carro, o seu carro, e ele saiu e veio até mim. Eu me lembro o carro. E me lembro bem claramente, com clareza esse dia. E ele me disse, Benji, eu vou te levar para que você tire uns dias de férias. E eu disse, férias? Eu ri. E ele ria e me disse, sim, para que venhas e tire uns dias de férias. Fale com Júlio. Já falei com Júlio para que tire tudo que você precisa e você vai em um percorrido comigo. Você vai em um percorrido comigo. E eu me recordo que eu sempre dizia a ele, é como quando a gente vai com o papai, e eu dizia a ele, ao lugar que nós formos, quando chegar lá, não me coloque para fazer isso ou aquilo, porque você sabe que eu não gosto disso e daquilo. Isso acontece com as crianças na família. Eu ia sempre dizendo a ele, você não me coloca para falar. Eu posso fazer tudo o que tu me digas, mas ir à frente e dar uma saudação, isso não. Porque eu via que nos vídeos, em algumas atividades, a gente via como passavam à frente e eu sempre fugia disso. Ele falava, não se preocupe, mas ele ria. E quando eu menos esperava, bom, por aqui temos a Benji para que nos dê umas palavrinhas. E depois eu falava, mas eu disse para você que não me chamasse. E ele começava a rir, um sorriso contagioso. E eu também ficava rindo também, porque o que eu ia fazer? Vejam, das pessoas que não gostam de ir à frente para falar, um desses sou eu. A minha mãe sabe. Ela tinha essa luta comigo porque eu não gostava de ir à frente para dar uma reportagem ou depor na frente. Eu não gostava disso, de falar à frente. Mas não é o que a gente quer, ou talvez seja a pessoa menos indicada, mas o que a gente vai fazer? Se Deus já predestinou a pessoa para certo trabalho, mesmo que a gente tenha tratado de fugir, mas a gente não pode ir contra o programa divino. E vejam Moisés, tantas pessoas ali que falavam bem, como ele mesmo disse a Deus, aí está o meu irmão Arão, por que não usa ele? Eu sou gago. Veja, muitas vezes a gente se pergunta, mas por quê? Mas vocês vejam, aí é onde a glória de Deus se manifesta. Então aí é onde se vê a simplicidade de Deus. E como ele disse ali no livro Os Selos, será tão humilde, será tão simples que se não vigiarmos, nos passará por alto. Vejam, Jesus não tinha nenhum atrativo. Um homem que falamos, talvez nessa manhã também, nessas palavras agorinha, um homem que todos eles conheciam os seus pais, conheciam seus irmãos. Como vai ser isso, que esse seja o cumprimento do que estamos esperando, do que Isaías falou e do que Moisés falou, de que um profeta seria levantado do meio de vocês? Como vai ser esse? Esse aí nós conhecemos. Tem isto. E começava a apontar um montão de coisa contra Jesus. Mas veja, ele pega o que não é para o mundo, mas para Deus sim é. É o maior. Por isso você não se desanime por nada do que você esteja passando, pelo que você tem, pelo que você é, se é baixinho, se é alto, se é gordo, se é da forma que você seja, não se preocupe. Depois que você já tem recebido, crido e obedecido a palavra de Deus correspondente a esse tempo final, você, diante de Deus, você é maior do que uma pessoa humanamente pode ver em você. Porque você é um escolhido de Deus. Você é a noiva pela qual Ele veio. Assim que siga adiante, siga em frente, e breve vamos obter esse grande dia de vitória, onde a morte será absorvida em vitória, e já terá esse corpo perfeito,
no qual não terá nada de pecado, não terá nada de falhas, mas tudo será perfeito pela eternidade. Agora veja o que continua dizendo aqui. Paulo tentou evitar muitos outros, mas tem que ser por aquele que ele escolhe para fazer. E requer que primeiro venha a seus profetas. A palavra de Deus deve chegar a seus profetas. Amós 3:7. Porque não fará nada o Senhor, sem que antes revele a seus servos os profetas. Quarto. Porque ele vem enumerando. Quarto. Aí ele escreve Apocalipse 1, versículo 10, e 4, versículo 1, e 7, versículo 2, Apocalipse 10, do 8 ao 11, 10, do 1 ao 7, e 11, do 3 ao 7, e 14, versículo 1. 14, do 14 ao 20, 17, versículo 14, e 19, do 11 ao 21. Vejam, tudo isso, todas essas escrituras correspondem à vinda do Senhor. E também escreve 22:6 e 22:16. Porque é o anjo do Senhor, é o Espírito Santo que está fazendo e está cumprindo essa promessa. E continua dizendo na página 25. E requer que o profeta seja vindicado pela palavra de Deus. Tem 5 requerimentos. E há de ser dessa forma. Tem de ser dessa forma. Seu tempo, sua estação, quando ele disse que deveria acontecer. E o homem que ele escolheu, e há de vir ao profeta, e o profeta tem que ser um profeta vindicado. Encontramos muitos deles na Bíblia que vieram aos profetas que não era vindicado. Nosso profeta é Jesus Cristo, e ele desenha uma estrela de Davi. Vamos passar à página 34 desta mesma mensagem. Mas vejam, eles trataram. A arca não pode ser transportada por uma organização, já que nessas tem muitas cabeças, e ele escreve a arca do pacto. Bem, não pode ser, a palavra não pode ser transportada, levada por nenhuma organização. Diz, porque nisto tem muitas cabeças, ou seja, muitos líderes. Vê? Não pode ser feito assim. Ele prometeu não fazer dessa forma, e ele não fará assim. Ele disse, quando ele prometeu, quando ele tem prometido fazer de outra forma. Esse é o motivo pelo qual ele prometeu que não fará. Não tenham essa classe de pensamentos, eu posso senti-los. De maneira que ali ele estava discernindo. De modo que ele prometeu que ele faria de certo modo, e qualquer coisa contrário a isso, ele não fará. Mas pela forma original, de acordo com isso que ele diz em Amós 3:7. Qual é a forma original? Amós 3:7. Essa é a forma original para ele fazer a obra em cada era e em cada dispensação. Amós 3:7. Não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele seu segredo a seus servos, seus profetas. Essa é a forma como ele há de fazer. Ele requer que seja reivindicado e provado ser a verdade. Agora, o que ele prometeu para hoje, isso é o que ele está fazendo hoje. Isso é exatamente o que ele disse que faria. Ele abriria esses 7 selos, e o que mais ele faria? Revelaria os mistérios do passado, sobre todos esses batismos e todas essas coisas que foram confundidas. E aqui está na sua mesmíssima presença. A ciência comprovou, os céus declararam, homens vendo acontecer na sua própria presença. E ele não disse nenhuma só coisa que ele não tenha feito. Não tem nenhuma coisa que ele tenha feito que não seja verdade. Aí eu tenho. De maneira que você pode ver onde nos encontramos hoje. E ele desenha uma pedra angular e as eras. Agora, qualquer homem que tenha o seu Espírito, há de saber que tem o Espírito de Deus sobre ele. E sabe de que isso é a verdade, já que o Espírito de Deus não falaria contra a palavra.
Vê? Uma pessoa que tem o Espírito de Deus não vai estar falando e atacando a palavra, o verbo, ou o cumprimento do que Deus está fazendo nessa era e nessa dispensação. Ou seja, o que esse verbo, a palavra, está fazendo. Quando está falando da sua primeira vinda e sua segunda vinda. Ou não concordará com a palavra. Está de acordo com a palavra. Você pode dizer, eu recebi o Espírito Santo, eu gritei, eu falei em línguas, eu dancei no Espírito. Isso não significa nada para Deus, para com Deus. Vê? Davi fez o mesmo, praticamente a mesma coisa lá no passado. Eles cantaram com todas as suas forças e ele gritou com todas as suas forças e também o restante deles fizeram assim, mas estavam caminhando diretamente para a morte. Isso não tem nada a ver com eles. É a palavra que conta. E desenha uma estrela de Davi, escreve a palavra que conta. A palavra do Senhor. Aqui, os que esperam no Senhor. Sim, Senhor. Vê? Aqueles que possuem o Espírito de Deus sobre eles, vejam, a promessa para hoje. E vigiam e esperam até vê-la. E então dizem, é isso. Deus revela a eles, como Natanael. Felipe foi e se encontrou com Natanael, e Natanael disse, agora, detenha-se um minuto. Eu sei de que isso está prometido, mas me permita vê-lo. E quando ele viu, exclamou, é isso. A mulher disse, eu escutei toda a classe de teólogos, eu fiz isso e aquilo, e tenho lido a Bíblia por mim mesma, e eu sei de que nós somos, de que tem um Messias que há de fazer todas essas coisas. Você deve ser seu profeta? Ele respondeu, ou seja, a mulher samaritana deu esse outro exemplo. Ele respondeu, eu sou ele. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Ela disse, venham ver um homem. É esse. Ela esperou até ver aquele Messias e se identificar com a palavra de Deus. E ele escreve Messias. O que ela esperou? Ela esperou que ele dissesse, sou eu. Ela esperou que Jesus se identificasse, ele mesmo se identificasse como o cumprimento da vinda do Messias, da vinda do ungido. Então ela disse, isto é pelo que temos esperado por 400 anos, desde então que não tínhamos tido profeta nenhum. Agora aqui está ele, e ele mesmo clama que é ele. E ele desenha uma estrela de Davi e escreve, o próprio Messias clama que ele é o Messias. Agora, venham, saiam e vejam um homem que disse as coisas que eu fiz. Mas, no entanto, vejam, o que Deus está fazendo nesse tempo final, mostrando à sua igreja, a noiva, onde ela está e onde tem que ir para receber as bênçãos. E esse chamado, sobe aqui, está mostrando a ela o que ela é. Por isso, quando a noiva reconhece a sua posição, o que ela é, então o rapto acontecerá. Mas quem estará revelando e quem está mostrando a ela quem ela é? A própria presença do Senhor, a própria presença do eu sou. Agora vejam, continua dizendo, mas, no entanto, os sacerdotes desejavam matá-lo, e assim finalmente fizeram. Vê? Mas hoje eles não podem matar seu espírito correto. Não, eles não poderiam matá-lo. Veio para nos trazer a ele, de maneira que estamos agradecidos. E ali o nosso irmão William nos disse nesse extrato que estamos lendo, disse, mas quando começar a tratar com Israel como nação, então já terá completado sua igreja. Vigiemos ao Filho da Virgem, ao Filho da Igreja Virgem, que aparecerá nesse tempo final.
Ou seja, que a igreja tinha que estar vigiando, e isso foi pregado em 2008. Nesta mensagem nasceu o Filho da Virgem, vejam. E aí, o que foi o que disse? Que vigiemos ao Filho da Virgem, ao Filho da Igreja Virgem, que aparecerá no tempo final. E esta palavra ele cumpriu. E ele tem estado se apresentando, e tem estado dizendo, estou aqui, como na mensagem Festa das Trombetas, página 43 a 47 por aí, que nos fala que ele lhes dirá, aqui estou. E no livro de Citas também, no parágrafo 519, o Messias se apresentará ele mesmo. E veja nisso que lemos aqui, onde ele disse, o próprio Messias clama que ele é o Messias. Bem, vamos nos colocar de pé e vamos deixar assim com esse tema de hoje, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, o tema Dia de Vitória, ao nosso precioso irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.